Pai querido, eu venho em nome de Jesus. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as pessoas com sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então nós queremos repreender todo o mal sobre as nossas vidas, Pai, sobre os nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. Porque o teu servo agora vai falar com os teus oráculos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa usá-lo grandemente. E que a palavra que vai ser ministrada não vai voltar vazia. Os irmãos vão andar à altura. Em nome de Jesus eu declaro. Amém? Amém. Quem está aqui hoje? Diga aleluia. Aleluia. Quem é aqui? Cadê a irmã que foi curada da dor de cabeça? Onde é que ela está? Passou? É? Então você tem fé, né? Amém? Quem sente dores aqui, ó? Nessas juntas aqui, ó. Nessa parte aqui do pulso. Você, irmã? O Espírito de Deus mandou dizer que você está sendo curada agora. Nesse exato instante. Amém? Amém? Amém. Quem tem problemas para respirar aqui? Sinusite? É sinusite? Você só respira bem pela boca? Tem problema para respirar? Deus está curando você agora aqui. O Espírito de Deus mandou dizer que está curando aqui. Vamos continuar orando, amém? Mais um pouquinho? Amém? Uri canta lá na raiz, aleluia. 3 pessoas aqui que entraram aqui querendo desistir de tudo. Deus está mandando eu dizer para vocês 3. Primeiro ouve a palavra, para depois você ver que você não precisa desistir de tudo. O Espírito de Deus veio a mim e também me falou hoje o dia todo, e agora de novo o Espírito Santo está falando que esse é um dia histórico para essa igreja. Vai haver uma liberação financeira na vida de vocês. Vocês jamais experimentaram até hoje na vida de vocês. Você crê nisso? Sabe o que Provérbios 16:20 diz? O que atenta, diga o que atenta, o que presta atenção, com muita prudência, com muita reverência, para a palavra de Deus, achará o bem, e o que confia no Senhor, será próspero. Diga próspero. Diga para quem está do seu lado, presta atenção no que você vai ouvir hoje. Esquece o Facebook, esquece o Vap, esquece o jantar, esquece tudo agora, esquece. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, não me chame para nada agora, porque eu vou prosperar. E diz para quem está do seu lado, se você não pegar a prosperidade que você vai receber hoje, eu vou pegar a tua e a minha para mim. Posso ouvir um amém? Amém! Presta atenção aqui. Prosperidade é uma palavra que muita gente não entende o que ela significa. Muito obrigado. Ouça bem aqui o que eu vou dizer para você. Prosperidade é uma palavra que muita gente não entende. Agora não, graças a Deus, mas quando eu era pastor de uma igreja lá no interior de São Paulo, eu pregava muito sobre prosperidade. Eu recebia muita carta anônima, inclusive de muitos evangélicos, me criticando, mandando brasa, dizendo que eu era herege, que eu pregava heresia, que eu pregava que a minha igreja era só para rico, e que o rico não entra no reino de Deus de jeito nenhum, e que o dinheiro é a raiz de todos os males, e quanto mais a pessoa tem, menos ela quer saber de Deus, e todas essas coisas. Eu tive que muitas vezes ler e muitas vezes ouvir até. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. O dinheiro não é a raiz de todos os males.
O dinheiro não é o fator que vai te afastar de Deus. A falta de dinheiro é um dos motivos número 1. É o motivo número 1 de separações, de divórcios. Incrível, né? Quem é homem aqui? Levante a mão com H maiúsculo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é homem aqui. Você se sente confortável quando a sua esposa ou seus filhos te pedem alguma coisa que você não pode dar? Sim ou não? Diga alto. Não. Não. Quem é mulher aqui? É que agora tem que perguntar essas coisas. Hoje em dia você nunca sabe, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando um filho teu te pede alguma coisa e você não pode dar, você se sente bem, irmão? Não. Quem é filho aqui de alguém? Não, mas agora eu vou falar de jovem, né? Quando você sonha em fazer uma faculdade e não tem condições financeiras de pagar, você fica feliz, jovem? Não. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Olha para mim aqui. Salmo 35, 29 diz: cantem-se, cantem, diga cantem, e alegrem-se, os que amam a justiça. Deixa eu perguntar, quem está aqui que ama a justiça? Levante a mão e diga assim: seja engrandecido o Senhor, e ama a prosperidade dos seus servos. Deus gosta da nossa prosperidade? Não, Ele ama. Diga, Deus ama a sua prosperidade. Diz para quem está do seu lado. Sou eu que estou dizendo, não, meu querido irmão, é a Bíblia. A Bíblia diz que se você prestar atenção na palavra e confiar nessa palavra que o Senhor vai trazer para você hoje, você vai prosperar. E a Bíblia diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. E a Bíblia diz ainda que o Senhor já nos abençoou, Efésios 1:3, com toda a sorte de bênçãos. Diga, toda a sorte de bênçãos. Todos os tipos de bênção. Espiritual e material. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Quem é que escolheu que vai servir a Deus aqui? Então o dinheiro tem que servir você. Diga, o dinheiro vai me servir. O dinheiro vai servir para mim. E a Bíblia não diz que o rico não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam nas riquezas não herdarão o reino de Deus. Mas eu não estou te pedindo nessa noite para confiar nas riquezas. Eu estou te pedindo para confiar no Deus das riquezas. Ou como disse um pastor que pregou domingo passado, nós não precisamos, eu não vim aqui para trazer autoajuda para você. Porque nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos do quê? Da ajuda do alto. Diz para quem está do seu lado, você não precisa de autoajuda. Você precisa da ajuda do alto. Quem já ouviu falar num casal simpático chamado Adão e Eva aqui? Levante a mão. Lembra dessa dupla dinâmica? Quem lembra deles? Inclusive, quando a gente chegar no céu, nós vamos encontrar com eles, né? Como a gente já vai estar santificado, a gente não vai pegar eles de pau, graças a Deus. Aqui dá vontade e dá, né? Amém? O que o Adão e Eva fizeram? Cometeram alta traição contra Deus. Amém? Amém. E aí Deus fez o quê? O que Deus disse para eles? A partir de agora,
vocês vão ter que suar. E você, Eva, vai ter filho, mas vai doer. E Deus ainda disse que 3 maldições entrariam sobre a terra. A primeira e a pior de todas é a morte espiritual. Amém? Amém. Quem não tem Jesus está o que espiritualmente? Morto. Mas quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, a Bíblia diz o quê? Que ele pegou a chave da morte que estava na mão de quem? De Satanás, e tomou das mãos de Satanás. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus está vivo. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Mas mais 2 maldições além da morte espiritual entraram sobre a terra: a doença. Por isso muita gente fica doente, porque a terra tem maldição de doença. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa confia em Jesus, o que acontece? Ela é curada. Quem já foi curado aqui pelas pisaduras de Jesus? A salvação é pela fé? Sim ou não? Sim. E a cura das enfermidades é pela fé? Sim. Aí tem a terceira maldição, que é a miséria. Como eu recebo a minha salvação? Diga: pela fé. Como é que eu recebo a cura divina? Como é que eu vou receber a prosperidade? Pela fé. Eu tenho uma grande notícia para te dar. Em Gálatas 3, 13 e 14, a Bíblia diz que Jesus nos resgatou de todas as maldições. Diga para quem está do seu lado: você e eu já fomos resgatados da morte espiritual, das doenças e da miséria. Olha para mim aqui. Então por que muita gente ainda, mesmo depois de convertido, vive uma vida sem prosperidade? Uma vida miserável, desculpe usar o termo. Uma vida limitada. Como diz o pastor da nossa igreja, devendo só para 2 pessoas, Deus e o mundo, né? Por que muita gente é assim? Porque não sabe que foi resgatado da morte espiritual. Aleluia. Sabe que foi curado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Amém. Mas não sabe que também foi redimido da miséria. Eu tenho uma afirmação, eu vim aqui para te dizer nesta noite que você e eu fomos redimidos da miséria. Que a miséria não tem mais poder sobre nós. Que a prosperidade está aqui, disponível para quem quiser pegar. E tem uma mesa estendida aqui com todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Você vai tomar posse disso hoje aqui. E vai ser sua vida, vai ser mudada, transformada pelo poder de Deus. Quantos podem dizer aleluia? Sabe o que a miséria é? Um jugo. Quem sabe o que é jugo aqui? Quem me respondeu o que é jugo vai ganhar um X salada completo e uma coca dada pelo pastor Assis. É o que posta em cima dos 2 bois para carregar. É a canga. Essa igreja, sabe por que eu gosto de vir aqui? Por muitos motivos. Vocês sabem como levar a adoração até a presença de Deus. Isso é uma raridade hoje. É só show por aí, né? É cantora gospel, de tanto que gospel, né? Gospel. Vocês aqui resgataram o louvor e a adoração. Louvado seja Deus. Tem os pastores mais maravilhosos e lindos do Brasil, pastor Assis e pastora Mônica. Vamos aplaudir, amém? E tem uma unção maravilhosa. Sabe, irmãos, eu sei que você vai sair com a tua bênção aqui hoje, sabe? Não é porque eu vim aqui, é porque Deus está aqui. E sabe o que ele diz lá em Isaías 10, 27? Deixa eu falar, quem sabe o que é jugo aqui? O que é jugo? Bota em cima do jumento para carregar. O que é um jugo? Como é que é? É uma carga pesada. Eu era jugo, eu não sou mais, né? Se eu for que jugo é uma carga pesada, eu era um jugo, né? Agora eu estou meio juguinho agora. Jugo é todo o peso que você
você não tem que carregar. Eu não vou ficar espiritualizando aqui, não vou também ficar dando jargão evangélico para jugo. Diga para quem está do seu lado: jugo é um peso que Deus não quer que você carregue. Estão entendendo? A miséria é um jugo. A miséria faz com que muita gente não tenha vontade nem de levantar na segunda-feira. Quem é que aqui já não teve vontade de levantar na segunda-feira? Levante a mão. Levanta, a palavra é para você. Diz para quem está do seu lado: você que não levantou, vou orar por você, seu mentiroso. Quem é que já tocou o telefone na sua casa? Você sabe que é o cobrador, você diz para o seu filho: atende aí. Ou o gerente do banco liga. Quem é que já recebeu algum telefonema de gerente do banco aqui? Levante a mão. Não foi para dar bom dia, né? Sua conta está vermelha. Lá em São Paulo, negativa, né? Aqui você está lascado, não é assim? Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa viver mais assim. Diga para quem está dizendo: você não precisa mais viver assim. Porque a partir de hoje, se você aprender os conceitos que eu vou dar aqui, você vai ter o dinheiro antes da conta vencer. Quem quer ter a gaita aqui antes da conta vencer? Levante a mão. E a Bíblia diz que o jugo é despedaçado por causa do quê? Da unção. Isaías 10, 27. Diga: o jugo será despedaçado nesta noite por causa da unção. Porque a unção de Deus está aqui. Em 1993, eu estava num culto na Rema, que é a igreja do pastor Kenneth Hagin, que era meu pai na fé, que me ensinou tudo que eu sei sobre fé. E eu estou lá, de repente eu ouço uma voz: se prepara, hoje você vai receber um presente. E quando eu terminei de ouvir aquela voz, um dos pastores que estava lá na plataforma fez um sinal para mim. Eu até olhei para trás para ver se era eu mesmo, e era. E quando eu vi, eu estava lá na plataforma, e o pastor Kenneth Hagin colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse assim: eu vou te dar uma unção de prosperidade que um dia eu recebi, e quando eu te mandar, você vai passar essa unção. Ontem Deus mandou eu passar a unção aqui, e é o que eu vou fazer hoje aqui para todos vocês. Mas você precisa crer, porque se você não crer, não vai funcionar. Você precisa ficar atento. Amém? Amém. Eu poderia ficar muito tempo aqui contando testemunhos do que aconteceu com pessoas e com igrejas, porque a unção vai vir sobre a nossa igreja aqui. E quem é daqui dessa igreja? Que levante a mão. Você vai pegar carona na unção. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Sabe, o Espírito de Deus mandou falar uma coisa para você que está aqui, para você que está aí no mezanino. Eu não estou aqui para falar de MDA, eu não estou aqui para trazer uma visão diferente. Essa igreja aqui é uma igreja que chama-se Assembleia de Deus, e é o que ela vai ser sempre. Só que existem ferramentas que Deus tem dado para a igreja moderna para ela poder crescer. E é por isso que os pastores de vocês estão buscando nessa fonte, para que a igreja volte para ser o quê? Como a igreja primitiva é, onde as pessoas se reuniam nas casas e onde elas se reuniam no templo. Quem está no templo hoje aqui? Durante a semana vai para as casas, como os irmãos de Atos faziam. Não é uma questão de mudar a tradição, não é uma questão de mudar a identidade da igreja.
Igreja Assembleia de Deus, desde o tempo que eu me conheço por gente, é igreja de Deus, aleluia. É igreja de oração, louvado seja Deus. É a igreja onde você tem que orar em línguas, aleluia. E a hora que você tem vontade de dar glória a Deus, você dá. Dá um glória a Deus, assembleiano aí. Mas a igreja de Deus é a igreja também que se reúne nas casas, que se molda as necessidades das casas. Sabe, eu tenho uma célula na minha casa. Quando eu trago a arca do Senhor para dentro da minha casa, eu trouxe uma célula, eu estou trazendo a arca do Senhor dentro da minha casa. Por isso a minha casa não vai ser assaltada nunca. Por isso eu não vou ter falta de nada nunca. E mais do que tudo, eu posso discipular as pessoas que eu amo dentro da minha casa. Isso é um privilégio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só a pessoa, a família, não. É a casa mesmo. Amém? Quando você abre as portas da sua casa para uma célula, a sua casa também, aquela casa de parede, está servindo para servir a Deus também. Quem é que já recebeu alguma cura na casa de alguém aqui? Levante a mão. Levante a mão aí. Estava numa casa, numa reunião de oração e recebeu uma cura ali. Quem? Só eu e você? Olha, e aí em cima, ninguém? Diga para quem está do seu lado, qual foi a última vez que você foi num culto numa casa? Pergunte aí. Lá em casa tem cura toda semana. Quem quer ser libertado do jugo e quer receber a unção de prosperidade aqui nessa noite? Levante a mão. Aleluia. Ponto número 1: honre os pastores da sua igreja. Honre a liderança que está sobre você, porque ela está aqui para te proteger, ela está aqui para ser escudo, ela está aqui para cuidar de você. Amém? Amém. Honre as direções que Deus está dando para os seus líderes. Eu era pastor de uma igreja e nós tínhamos lá uma livraria muito grande. E eu tinha uma secretária. E aí um dia eu disse assim para ela: Deus falou para mim que você devia comprar uns 100 livros chamado Os Dons Espirituais. É do Don Gossett, um autor muito conhecido lá nos Estados Unidos, mas tem em português. E ela pensou assim, ela só pensou, não falou nada para mim. Ela pensou assim: o pastor acho que fez alguma confusão, porque ela sabia que aquele livro era um dos que tinha mais estoque na livraria. Mas Deus queria ensinar uma lição para ela e usou minha boca para isso. E ela pegou o telefone, naquele tempo era por telefone, de uma editora em São Paulo que chamava Editora Vida, nem sei se existe ainda, e encomendou. E quando chegaram os livros, ela colocou junto lá. Sabe o que aconteceu? Venderam aqueles 100 e venderam os outros que tinham no estoque, todos naquela semana. Os que estavam encalhados há meses, mais aqueles que chegaram, vendeu tudo. Por quê? Porque veio um homem de Deus, pregou sobre os dons espirituais na igreja. Eu não sabia o que queria pregar, mas Deus sabia. Amém? Amém. Quando terminou o culto, ele disse: olha, tem um livro chamado Os Dons Espirituais, do Don Gossett, por acaso tem na livraria? E eu pensei: ô glória, tem um montão lá. Amém? Só que tinha mais de 2.000 pessoas naquele culto. Foi os 100, foi mais os 30 ou 40 que tinha lá. E ainda teve mais encomendas para o livro. O que ela fez? Honrou a palavra da liderança. Posso ouvir um amém? Amém. Que cor é essa camisa aqui? E se o pastor Assis falar que é branca, que cor que é? Branca. Diga assim para quem está do seu lado. Se ele falar que a palavra
Essa camisa é preta, fica assim para quem está só, agora é branca. O preto vira branco, o branco vira preto. Aleluia. Amém? Amém. Então diga assim: eu vou honrar minha liderança. Segunda coisa, seja sensível àquilo que o Espírito Santo falar para você. Muitas vezes o Espírito Santo já está falando para você mudar de emprego, mudar de profissão, buscar um conhecimento que você não tem, e você fica lá esperando. Por exemplo, eu sei, não sei se agora, eu creio que vai demorar um tempo, mas eu sei que daqui a alguns anos, eu e a minha querida esposa, a pastora Elvira, vamos ter um ministério lá nos Estados Unidos. Eu estudei lá, eu preguei muitas vezes lá, eu sou muito feliz quando eu estou lá. E um dia, a minha esposa disse assim: quando será que Deus vai nos levar para lá? Aí o Espírito Santo falou pela minha boca: o dia que você aprender a falar inglês, para ela. Amém? Amém. O que é que ela fez? O que ela está fazendo? Aprendendo a falar inglês. Vai chegar lá, o cara, yeah, who, how are you? Ela, é seu pai, é sua mãe. Se você vai ser missionário num país, o mínimo eu acho que você deve fazer é aprender o quê? A língua deles. Quem concorda comigo aqui? Amém. Ouve a Deus. Por falar nisso, tem gente aqui que Deus quer que aprenda a falar inglês, viu? Não sei por quê. Não sei se você vai usar isso para ganhar melhor, ou se um dia você também vai ser enviado para um país de língua inglesa. Diz para quem está do seu lado: será que é nós, hein? Será que é eu? Não é para aprender a falar cearês, é para aprender inglês. Amém? Amém. Imagina, eu sou uma pessoa tão simples, eu sou uma pessoa tão humilde. Imagina que Deus vai querer que eu aprenda a falar inglês. Olha para mim aqui. Você sabia que a maioria dos bilionários, a maioria dos milionários que existem no mundo, um dia eles foram muito pobres? Quem sabia disso aqui? Levante a mão. Veja as histórias dos milionários. Quem já ouviu falar de um produto chamado Natura aqui? Quem é que usa? Já usou algum produto da Natura aqui? Todo mundo. Sabe como é que o dono da Natura começou o negócio dele? Ele tinha um carro, ele vendeu o carro. É o da Natura mesmo? Não sei se é o da Natura ou da Boticário, um desses aí. O cara tinha um sonho, aí vendeu um carro, ou vendeu um terreno, alguma coisa, não tinha nada praticamente. Começou a fazer uma manipulação de perfume. Aí começou a vender os perfumes, aí pensou: agora eu vou fazer sabonete. E aí Deus deu a ideia, né? De franquia, etc e tal. Diga para quem está do seu lado: humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é uma bênção. Pobreza é uma maldição. Quem quer ser humilde e próspero aqui, levante a mão. Primeiro, ouça a sua liderança. Se a igreja está passando por mudanças, olha bem para mim aqui, e você não está entendendo, em vez de criticar, espera. Lembra de Paulo, quando Paulo estava sendo super criticado na igreja? Foram procurar um mestre lá que chamava-se o quê? Gamaliel. E Gamaliel disse assim: olha, espera, se essa obra que ele está pregando for de Deus, vai prosperar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Não critique, não fique contra. Honre a sua liderança. Posso ouvir um amém? Amém. Ouça a voz do Espírito Santo. Pede estratégia. Lá em Tiago 1,
5, a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Diga: peça a Deus. E a todos dá. Liberalmente. E não cobra. 16, 22 ou 17, 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, e não traz o que? Dano algum. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro, seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor, e ao invés de dar aquela pior nota que você tem na carteira, você coloca a sua melhor nota. Todas as vezes que você recebe o seu salário, a primeira coisa que você faz é separar os dízimos do Senhor. Sabe o que você está fazendo? Honrando a Deus. Sabe o que você está fazendo? Honrando a sua igreja. Sabe o que você está fazendo? Plantando sementes para colher uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você não paga os seus dízimos, quando você dá os teus restos para Deus, sabe o que você está fazendo? Roubando. E sendo roubado, roubando a Deus e sendo roubado pelo diabo, que é um devorador. Sabe, irmãos, quando o diabo quer atacar uma pessoa, ele não procura os dizimistas para atacar, ele não procura os ofertistas para atacar, ele procura os avarentos. Porque o dizimista e o ofertista, ele está criando uma proteção contra o diabo, e o diabo não pode entrar nas finanças dele. Está entendendo ou não? Tem gente que acha que dar 50 reais de oferta numa igreja é muito, mas gasta 200 na farmácia. Grande vantagem, né? Diga assim para cá que tem que estar do seu lado: a partir de hoje eu tenho dó da Pague Menos e da Extra Farma. De você elas não vão faturar, amém? Quem é que não vai chegar nem perto da Extra Farma aqui, da Pague Menos aqui? Levante a mão. Aleluia. Qual é o primeiro? Diga alto, qual é o primeiro? Honrar a liderança. Ah, mas tem coisas da igreja que eu não concordo. Olha para mim aqui. Se você quiser ser um líder de sucesso um dia, se você quiser ser um empresário de sucesso um dia, se você quiser ser um médico, um engenheiro, um comerciante, se você um dia quiser ser um pastor, em vez de ficar perdendo tempo discordando, arregace as suas mangas e comece a trabalhar para Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Enquanto você está discordando da igreja, seus familiares estão indo para o inferno. O meu pastor é muito próspero, ele é muito semeador, por isso ele é muito próspero. Um dia uma pessoa encostou em mim e disse assim: nossa, você não acha um exagero o pastor ter uma Toyota Hilux? Eu falei: eu não, eu acho que ele tinha que ter um avião a jato. A pessoa ficou olhando para mim assim: avião a jato para quê? Você sabia que os maiores proprietários de avião a jato do Brasil e do mundo são traficantes de droga? São industriais corruptos? São políticos corruptos? O que você preferia, que um pastor tivesse um avião a jato para levar a palavra pelo mundo todo, ou um traficante de droga para levar a droga para matar os seus filhos? Dá um beliscão na pessoa que está do seu lado e diz aí: acorda. Acorda para a vida, meu bem. Se você está do lado errado, saia do lado errado e venha para o lado certo. Posso ouvir um amém, irmão? Aí você
carro, não foi? Aí todo mundo, aleluia, agora ele está perto. Quando ele contou que ganhou o carro, não foi tantos aleluias. Foi mais aleluia quando ele disse que deu o carro. Mas meu irmão, eu estou preparado. Eu sei que a qualquer momento Deus vai dar um baita carrão para ele. Porque ele já deu um super carrão. Diga para quem está do seu lado: Deus é sempre melhor que você. Deus sempre vai te devolver muito mais do que você deu. Aí você pode perguntar assim: já sei porque o pastor Assis convidou o pastor Marco para pregar aqui. É porque a igreja está precisando de dinheiro. Não, a igreja não está precisando, é você que está. Vou fazer uma pergunta aqui sincera: quem é que está precisando de dinheiro aqui? Levante a mão. Está vendo como não é a igreja? Tem nego da galeria ali que subiu junto ali. Quem está precisando de muito dinheiro, levanta as duas aí. Quem está precisando de um milagre, levanta as mãos e os pés também. Ei, crentalhada, beleza. Eu tenho uns DVDs aí que eu, de vez em quando, aliás, quando a gente prega lá na nossa igreja, é filmado, né? Tem uns DVDs lá. Eu fui pregar na Adonec. A Adonec é uma associação de homens de negócios cristãos lá na Bahia. Aí eu levei uns CDs lá, né, que sempre ajuda pra gente conseguir vender, é bom, ajuda no nosso ministério. Aí o homem lá, o líder da Adonec, disse assim: sabe quanto é que vale um DVD desse aqui? Quanto vale? Eu falei: a gente vende por R$20. Sabe por quanto ele vendeu cada DVD meu? Por R$1.000. Isso aqui vale R$1.000. Vendeu tudo. Aí eu sei por que aqueles homens são prósperos. Aí você está dizendo: mas eu não tenho R$1.000 para pagar num DVD. Não tem, mas vai ter. Diz para quem está do seu lado: se você crer, você vai ter. Eu sei que um dia nós vamos chegar aqui e vai estar um ar-condicionado maravilhoso aqui. Todo mundo de casa própria aqui. Todo mundo de carro novo aqui. Pastor Assis, eu vou perguntar: de onde o senhor veio? Eu voltei de Paris agora. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 13:22? Que a prosperidade do ímpio tem que ser depositada na conta do justo. Diga: a prosperidade do ímpio, a partir de hoje, vai tudo para o meu bolso. É porque Deus quer, não é porque eu estou falando só. Mas você precisa crer. Qual é a primeira coisa? Honrar a liderança. Honrar. Segunda coisa, ouvir o Espírito Santo. Qual é a terceira coisa? Fidelidade nos dízimos e ofertas. Sabe o que eu falei para o pastor Assis hoje? Essa igreja é uma igreja que vai ser semeadora também. Deus vai mandar tanto que vai ter para vocês e vai ter para ajudar as outras igrejas também. Deus está querendo prover uma coisa espetacular. Deixa eu contar uma história rápida. Tem uma cidade não sei se é na Costa Rica ou na Guatemala, que chama Almolunga. Quem é que já ouviu falar numa cidade chamada Almolunga aqui? Quem? Ninguém, né? Pois é uma pena. Mas tem no YouTube. Quem tem YouTube aí? Digita lá, Almolunga. Amém? Amém. Diga comigo, Almolunga. Almolunga.
Sabe o que significa Almolunga? Não sei. Olha para mim aqui. Era uma cidade paupérrima. Índice de criminalidade enorme. Tinha um demônio que dominava aquela cidade, que chamava Santa Morte. Não produzia nada. Cheio de mendigos na cidade. Então um homem de Deus, um pastor, foi na casa de cada pastor, chamou todos eles. As igrejas eram pequenas, o povo vivia miseravelmente, e eles começaram a se reunir para orar. Começaram a orar, começaram a jejuar, e começaram um ir na igreja do outro, e decidiram que nunca mais iam ficar divididos, que eles iam se unir, que eles não iam ficar tomando membro um da igreja do outro. E depois de um tempo de jejum e oração, o Espírito de Deus levantou um profeta, e esse profeta disse assim: amanhã nós vamos lá numa praça que tem na cidade, e nós vamos declarar que essa cidade agora é do Senhor Jesus, e que esse demônio chamado morte não mais vai ter poder sobre a cidade. Eles fizeram isso. Teve equipes do mundo inteiro que foram lá. Você vai ver nas filmagens. De repente, começaram a acontecer coisas inacreditáveis. Os mendigos começaram a ir para as igrejas. Os assassinos, os traficantes começaram a ir para as igrejas. A cidade teve conversões em massa, ao ponto da delegacia da cidade ter sido fechada. Não precisou mais de delegacia. Começaram a ter colheitas inacreditáveis lá. O maior melão do mundo, o maior pepino do mundo, a abobrinha. Você olha nas filmagens, o tamanho dos legumes e das frutas é inacreditável. E aí carretas e mais carretas tinham que ir para lá para recolher a produção e vender nas cidades grandes. Um dos maiores avivamentos da história da humanidade aconteceu nessa cidade, por causa de alguns homens que se colocaram na presença de Deus. Você quer prosperar? Quer receber a unção de prosperidade hoje aqui? Em primeiro lugar, a honra é sua. Segundo, ouça a voz. Terceiro, seja fiel nos dízimos. Quarto, busque a Deus. Busque os recursos de Deus. Busque os infinitos recursos que Deus tem. Tire os seus olhos das pessoas. Tire os seus olhos do governo. Tire os seus olhos da crise. Põe os seus olhos em Jesus. Põe os seus olhos na palavra. Quem quer olhar para Jesus aqui? Quer olhar para Jesus? Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Pode ficar em pé agora, igreja. Aqui o pastor Wilson show aqui. Na entrada da cidade diz: Jesus é Senhor, quer dizer, é o Senhor de Almolonga. Não é Almolunga, é Almolonga. Amém? Diz assim, que nem você, uma alma longa. Só que é alma longa. Tem aí o tamanho dos vegetais que colhe lá? Olha, dá para ver aqui o tamanho da cenoura. Isso aqui é uma cenoura. Vai passando aí. Quando passar perto de você, você diz assim: ó, quer ver? Passa aí. Eita, Jesus. Ô, na caixa, já viu uma cenoura desse tamanho aí?
Marco está falando de Almolonga, mas também tem as Ilhas Fiji. Coloca no YouTube Ilhas Fiji, vocês vão ver o que aconteceu. Os corais morreram, os peixes foram embora e a ilha parou. Aí quando os homens, a Assembleia de Deus na Ilha Fiji se levantou, as crianças foram curadas, as crianças nasciam e não andavam. As crianças foram curadas, os peixes voltaram, os recifes voltaram até aquela pedrinha branca. E os legumes, as frutas pesavam 1 quilo, uma abóbora maior de 1 quilo. Aí você vai dizer assim, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver conosco. Amém? Amém. Sabe o que eu sinto? Nós temos feito um Deus grande ficar muito pequenininho com a nossa incredulidade, entende? Quem é que me entende aqui? Lá os americanos, tem um ditado lá, eu ouvia muito isso na igreja. Não fique com raiva do mensageiro não, se você quiser ficar com raiva, fique com raiva da mensagem, tá? Não fique com raiva do mensageiro, eu só sou um mensageiro só. Porque nos tempos antigos, quando o mensageiro ia levar uma mensagem de um rei, que ia declarar guerra contra outro, eles matavam o mensageiro. Em vez de matar o rei, que era contra, não fique com raiva do mensageiro não. Amém? Amém. Não fique assim pensando, porque ele tem de tudo, ele é muito fácil para ele pregar. Eu vim de uma família muito abastada. Só que quando eu disse para eles que eu tinha virado crente, eu sou do tempo que a pessoa virava crente. Amém? Amém. Agora é evangélico. Eu sou evangélico. E tem uns que nem tem coragem de falar que é evangélico. Eu sou cristão. O que você é? Não, eu sou cristão. Mas você é católico? Não, eu sou cristão. Diga assim, eu sou crente. Eu sou crente. Diz para quem está assim, eu sou crente. Aquele fanático mesmo, aquele crente, que ora em línguas, amém? Aleluia. Que crê na cura divina, que crê na prosperidade, que acredita que quando um homem sobe no púlpito, é Deus falando. É esse tipo de crente que Deus está procurando, não aqueles que ficam no WhatsApp, não aqueles que ficam andando para cá e para lá, não é aqui não. Eu louvo a Deus por isso aqui. Se tem um lugar que eu amo pregar é aqui, porque ninguém fica para cá e para lá borboletando. Então, quer um avivamento na sua vida financeira? Quer ou não quer? Amém. Quem quer? Diga eu quero. Eu quero. Quem que não admite sair daqui sem a unção de Deus, diga aleluia. Aleluia. Então você tem que fazer 4 coisas. Primeira, honre a sua liderança. Segunda, ouça a voz do Espírito Santo. Aí você vai dizer, por que primeiro eu tenho que ouvir a voz da liderança? Por que ouvir a voz do Espírito Santo não está em primeiro? Eu vou te responder. Porque o Espírito Santo você não vê, mas a liderança você vê. Amém? Amém. E é muito fácil dizer que ama a Deus quando não ama os irmãos que a gente vê. Diz para quem está do seu lado, olha aqui, você me ama, viu? Você me ama, eu sei. Diga assim, você me enerva, mas eu te amo. Brincadeira. Quem não entendeu a piada aqui, levante a mão. Minerva é um tipo de sabão e o homo é outro. Diz assim para a pessoa que está do seu lado, entendeu? Não é nada. Lá em São Paulo tem duas empresas de ônibus concorrentes, uma chama Cometa e a outra chama Itamaraty. Aí a Itamaraty, que é lá de Rio Preto, da minha terra, diz assim, lançaram um pôster lá, não cometa loucura, viagem pela Itamaraty. Deu um processo, tamanho de um bonde. Fecha teus olhos agora. Na cara, vem aqui no Strig Nights aí. Vai.
Feche os seus olhos, por favor. Não se movimente mais agora. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Olha pra cá. A unção aqui. Olha pra cá agora. Olha o que nós vamos fazer aqui. Preste bem atenção. Preste atenção. Eu vou chamar o pastor Assis, os pastores e as pastoras da igreja aqui, local. Para vir aqui em cima. Vem aqui em cima agora. Os pastores e as pastoras. Eu vou consagrar esse óleo aqui. Pastor Wilson, pastora Leia, pastora Vida também. Subam aqui, por favor. O que vai acontecer? Eles vão receber e vão ungir cada um de vocês com óleo. Os pastores, os homens, e as pastoras, as mulheres. Você vai ficar aí no seu lugar onde você está. Amém? Desce aqui, pastora. Tem que descer aqui. Não tem pastor aí em cima? Não. Rápido. Subam aqui. Estenda suas mãos para cá agora. Estenda as mãos de vocês também para cá. Assim, nessa posição de receber. Eu consagro o óleo da unção agora. Eu declaro que a unção de prosperidade que um dia esteve sobre as minhas vidas, está sobre a minha vida, é transferida para esse óleo agora. E como um ato profético, eu agora unjo a mão dos teus servos e das tuas servas e transfiro essa unção de prosperidade para eles agora. A mesma unção que eu tenho é sobre vocês agora. Quando vocês estiverem ministrando, vai passar por você primeiro, né? E você está recebendo essa unção de prosperidade e a miséria está caindo por terra das tuas finanças, dos teus negócios, da sua vida financeira, do seu trabalho. Está difícil ficar em pé aqui. Muita unção. Tem muita unção.
Quando um for ministrando, o outro fica perto. Amém? Saiam do seu lugar agora. Vou pedir pro Nagai, para Tatiana, que são mais jovens, subam lá em cima. Amém? Para ungir o pessoal lá de cima, vocês. Pode ir, casal. O irmão também, irmã. Só meus dois lá. Ok, entendi. Agora podem sair e ministrar. Duas mulheres com homens. Podem ir. Pega alguém de dupla aí, pastor. Vamos lá. Aleluia. Nós vamos louvar. Amém? Sabe tocar? Mais ou menos? Há uma unção. Vai recebendo agora.